Você tem um projeto, uma ideia, um começo há quanto tempo aí na sua cabeça? E toda vez que você pensa em começar, aparece uma razão muito boa para não começar agora. Falta uma coisa, precisa de mais um preparo, não é o momento certo ainda. E se eu te dissesse que o problema não é a falta de preparo e que o momento ideal, ele nunca vai chegar? E se a espera não for o medo de falhar, mas medo de dar certo? Então, pega o seu cafezinho ou seu chazinho, senta aqui comigo, que hoje eu estou gravando esse episódio um dia depois dos meus 39 anos e eu acho que vai ser, talvez, um dos mais pessoais que eu já gravei. O caos de ser humano. E se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Renata da Mata, eu sou terapeuta holística integrativa e gestora criativa. E aqui nesse podcast a gente fala sobre espiritualidade possível, consciência, com consciência e vida real, de quem paga boleto, mas também quer sair aí de um pouquinho do que tudo que é óbvio. A minha intenção aqui é que ao final deste episódio você se sinta um pouquinho mais inteirinha do que quando você começou a escutá-lo. E não porque eu espero que os seus problemas, que os meus problemas desapareçam, mas porque talvez você comece a olhá-los de uma outra forma através de um outro ângulo. E se você está aqui, seja no Spotify ou no YouTube, eu vou te convidar a avaliar este videocast, a dar a sua opinião, para que estes assuntos consigam chegar aí a mais pessoas e para que esse projeto cresça e me leve aí a lugares inimagináveis. E esse podcast tem uma jornada. Nós estamos chegando aqui no 8º episódio, mas eu te convido a escutar desde o primeiro, porque a gente está construindo uma história aqui juntos, e pode ser interessante você fazer aí uma maratona para entender a linha que a gente está costurando por aqui. Esse podcast, na verdade, é um projeto do ano passado. Não é deste ano, sim, é do ano passado. E primeiro, eu não tinha luz, eu não tinha microfone, eu não tinha um celular que conseguisse gravar vídeos longos, mas aí todo o equipamento apareceu. Aí eu me programei, mas o destino veio e falou: não, minha filha, não vai ser agora. Aí logo em novembro eu fui contratada para ser co-líder de experiência da mesa, de uma mesa meta em São Paulo. Depois veio dezembro e a gente sabe que tem Natal e Réveillon. Depois eu sabia que janeiro eu ia passar um longo período viajando. Depois vinha o carnaval. Enfim, gente, o momento certo parecia nunca chegar. Mas, se eu for bem honesta com vocês, na verdade, eu não estava me sentindo pronta. Eu estava sentindo um medo de falhar de novo. E aí, quando eu me dei conta deste pensamento, eu me toquei que, peraí, por que está vindo um pensamento que eu estou com medo de falhar de novo? Da onde está vindo a raiz desse de novo? Aonde que está vindo essa crença que eu falhei e que agora eu posso falhar de novo? Sendo que, quando eu paro para pensar na minha história, inclusive como empreendedora, assim, eu tive empresa durante 10 anos e foi uma empresa de muito sucesso, uma empresa consolidada. Eu sou reconhecida até hoje por essa empresa. Eu formei alunos, eu tive um galpão. Quando eu quis fechar tudo, eu abri o meu próprio espaço terapêutico, que era um sonho, abri do jeitinho que eu queria. Enfim, e aí ficava vindo esse sentimento da falha de novo. Entende essa pegadinha que estava sendo construída aqui pela minha própria cabecita? Porque quando eu parei para pensar, e muito racionalmente, não fazia sentido nenhum esta crença. E quando esse pensamento veio, eu me forcei a me questionar. Porque, na verdade, iniciar nunca foi um problema para mim. Eu sou Áries com ascendente Áries. Então, eu sou muito executora. O que é muito bom para um lado e muito ruim para o outro. Porque, na verdade, começar a gente vai, mas também não pensa muito na melhor forma e na estratégia para que isso aconteça. Tipo assim, eu faço e depois eu vejo como que sustenta. Mas dessa vez eu tava me travando, eu tava me sabotando. E hoje eu quero entender um pouquinho aqui com vocês o porquê disso. E não é só a minha história.
Porque quando eu comecei a escrever sobre esse episódio, aconteceram algumas sincronicidades. Olha Jung aí, algo que a gente conversou no último episódio, que foi uma mensagem que apareceu num grupo o qual eu faço parte, do Marketing do Coração, que é um grupo das clientes e mentoradas da Carol Bagno, que é uma mulher incrível, que foi a minha mentora logo quando eu fiz a minha expansão de carreira. Então, queria muito aqui indicar a Carol para vocês. Vou deixar o Instagram dela no link das descrições aqui desse episódio. Ela trouxe uma reflexão de uma cliente dela que trazia algo mais ou menos sobre medo, o medo de começar. Mas aí no final ela trouxe a pergunta que ficou aqui baralhando na minha cabeça, que foi: mas e se der certo? E aí isso alugou um triplex na minha cabeça, não só na minha, porque aí várias mulheres começaram a comentar embaixo e aí eu vi que sim, é um assunto que fica rondando a nossa cabecita. E aí eu queria trazer uma provocação aqui para vocês. Para pensar um pouquinho. A gente tem uma tendência a se preparar muito para o fracasso, para a coisa não dar certo. A gente cria os piores cenários, se prepara, se não der certo, o que eu posso fazer? Né? Como se a gente pudesse se blindar do fracasso. Mas e o sucesso? A gente se prepara ou se preparou para sustentar o sucesso? Porque o sucesso traz críticas, traz muita visibilidade. Logo, hoje em dia, no tribunal aqui da internet, vai trazer haters, vai trazer opiniões ao contrárias às suas, vai trazer agenda lotada, vai trazer responsabilidades que talvez você nunca teve. E talvez vai trazer uma versão de você que você não reconheça. E foi engraçado que algumas frases das pessoas desse grupo foram assim: nossa, sim, eu só consigo enxergar o pior cenário, eu sou muito pessimista, no automático eu sempre penso, ai meu Deus, e se der errado? Sempre tive medo do crescimento, do sucesso, trava mesmo. Ou o preço do dar certo pode ser exatamente o que eu não quero perder ao empreender. Enfim, foi uma discussão super rica que aconteceu ali no grupo. E quando eu fui lendo tudo aquilo, algo foi se encaixando dentro de mim e eu fui me reconhecendo e percebendo alguns pontos em comuns na fala dessas mulheres. Eu não estava esperando só por medo de falhar. Eu também estava esperando por medo de dar certo. E eu nem sabia. Eu fui elaborar isso tipo semana passada. Por quê? Vamos ser bem sinceras, se der certo, tudo pode mudar. E mudança, mesmo que boa, ativa no nosso cérebro o mesmo sistema do perigo, o sistema nervoso, que foi algo que a gente falou lá no episódio 2. Lembram? Sobre o estado de alerta, sobre o estado de sobrevivência, sobre o novo. O novo é algo que assusta e o nosso cérebro tende a dar essa travadinha. E escutando também um podcast da psicóloga Alana Anijar, não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dela, ela trouxe uma outra reflexão. Ela é especialista em TCC, que é terapia comportamental, e ela falou sobre a crença de não ser boa o suficiente e de como essa crença pode se disfarçar ao longo da nossa vida. E muitas vezes essa crença não aparece exatamente como um pensamento consciente, mas com algumas atitudes e que você pode se reconhecer aqui, como, por exemplo, a procrastinação ou o perfeccionismo. E aí a gente vê o medo de falhar, a trava, não porque você é preguiçosa, mas porque começar significa sim se expor a possibilidade de falhar ou até mesmo de fazer sucesso. E aí, a Alana trouxe nesse podcast que eu escutei que, na verdade, o medo de errar muitas vezes é tão grande que você adia, evita e trava. Mas não porque você é preguiçosa, mas porque começar
significa a gente se expor à possibilidade de falhar. E aí, em cima dessa fala da Alana, eu quero acrescentar uma outra camada que pode ser não só o medo de falhar, mas muitas vezes o medo de ser vista, seja no fracasso ou no sucesso. Porque os dois expõem e te tiram do lugar do anonimato, que é um lugar seguro. Porque esperar é a estratégia mais sofisticada que a mente cria para nunca precisar se expor. Nem ao fracasso, nem ao sucesso, nem a nada. E o mais irônico é que muitas vezes essa estratégia parece responsabilidade. Parece cuidado, parece maturidade. Eu ainda não estou pronta, eu estou me preparando. Mas às vezes, minhas queridas, é fuga com roupagem de planejamento. Eu escrevi esse roteiro um dia depois dos meus 39 anos. Eu brinco que é a minha despedida antes dos ENTA, né? Que uma vez nos ENTA aí, provavelmente a gente não vai sair mais. Quer dizer, mas vai que eu faço 100 anos, né? E eu confesso que a proximidade dos 40 contribuiu bastante para um episódio que eu já contei para vocês, que eu perdi a fé em mim mesma. Mas eu ainda vou fazer um episódio falando somente sobre este tema, tá? Aguardem. Porque a verdade, eu não sei você aí da telinha, né? Mas euzinha, e você pode se reconhecer, eu esperava que eu estivesse em outro lugar quando eu estivesse próxima aos 40 anos. Mas aí, minhas queridas, sabe o que aconteceu depois do carnaval deste ano? Eu falei assim, foda-se, eu não vou esperar, mas eu ter certeza que eu estou pronta. Eu vou começar, sim, a gravar este podcast. E não porque eu estava me sentindo pronta, não porque eu estava convicta que era o momento ideal, não porque o medo tinha ido embora, seja de falhar ou medo de fazer sucesso, mas porque eu olhei para aquele pensamento do de novo e percebi que ele mentia. E a única forma de provar que ele estava errado era começar. E aqui eu quero trazer um outro conhecimento que chegou para mim em um podcast que eu estava escutando correndo. Sim, eu sou dessas, eu amo escutar podcast na corrida. E é de uma diva que também é uma grande inspiração aqui para este podcast, que é o podcast da Regina Gianetti, que é uma especialista em mindfulness. E ela, nesse episódio que eu estava escutando especificamente, falou sobre Jung e sobre o que ele chamava de self, que é o curador interno. A dimensão mais profunda da nossa psique, que sempre está tentando nos organizar por dentro. E ela usou uma imagem linda, que foi a imagem da flor de lótus, que cresce nos pântanos, cuja as suas raízes se instalam no lodo. Ou seja, sem lama não existe a lótus. E o que isso tem a ver com esperar o momento ideal? E eu quero te contar que tudo. Porque, na real, a gente fica esperando essa lama acabar, que a reforma interna termine. Mas a lótus vem para nos ensinar que a lama não precisa acabar, porque ela cresce dentro da lama. Você não precisa estar curada para começar. Você não precisa estar resolvida para aparecer. Você não precisa estar pronta para ser real. E o curador interno está ali, mesmo quando tudo parece uma grande reforma sem fim. E é exatamente nessa lama que este curador interno trabalha. E como terapeuta, eu aprendi algo que eu considero fundamental no meu trabalho. Eu só consigo conduzir algo com profundidade se eu já passei
por aquilo. E isso não é teoria, é um mapa. E o que eu faço com as pessoas que eu acompanho não é muito diferente do que eu faço aqui com vocês. É ajudar a entender o mecanismo e não o sintoma, a espera, a procrastinação, o perfeccionismo, mas o que está embaixo disso, a crença, o medo real, que às vezes nem é o medo que a gente pensa que é. Na minha prática, eu trabalho com uma mistura, com uma combinação de neurociência, espiritualidade, energia cósmica, autoconhecimento, mas tudo de forma para que você consiga aplicar na sua vida real, algo que realmente faça sentido. Uma combinação que te traga ferramentas para a ação. E não como contemplação, mas como movimento. Porque entender o mecanismo certo muda o ponto de partida da ação. E o maior trabalho não é construir coragem, é reconhecer que a espera muitas vezes pode estar te protegendo. E aí, quando você vê isso, a escolha começa a ficar visível, você começa a tomar consciência. E a escolha consciente já é libertadora. Então, o exercício de hoje que eu queria propor para vocês vai acontecer em duas partes. É incômodo, já tô avisando, mas vai ser bom para vocês. Pensa em algo que você está esperando o momento certo, tá? Pode ser um projeto, uma conversa, uma mudança, enfim. Pensa aí em algo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer sobre isso é: o que de pior pode acontecer se você começar e falhar? Escreve aí de verdade, faz essa reflexão, deixa sair, não filtra, não julga, apenas pensa e escreve. O que pode acontecer de pior? Comecei e falhei. Pensa, ir para debaixo da ponte, enfim. Deixa sair esse sentimento que está dentro de você aí, tá bom? Segunda pergunta, e essa foi uma pergunta que aprendi lá no grupo de Carol Bagno, das marqueteiras do marketing de coração, que é: o que de mais assustador pode acontecer se você começar e der certo? Escreve isso aí também no seu bloquinho de notas, que pode ser à mão, pode ir no seu celular, mas não deixe de escrever, tá, gente? Escrever, o ato de você escrever, né, à mão eu acho que é melhor, mas pode ser aí também, você já começa a colocar para fora algo que tá só na sua mente, então você consegue materializar para integrar e entender isso melhor. Então, de fato, escrevam, ok? E depois disso, eu quero que você coloque essas duas respostas, uma ao ladinho da outra. Eu quero que você olhe para esses dois lados e analisa qual dos dois te paralisa mais. Porque essa resposta diz muito mais sobre aonde está o seu freio real do que qualquer análise se você está pronta ou não. E você não precisa resolver isso hoje, mas esse exercício aqui vai te ajudar a nomear este possível freio que você pode estar dando inúmeros nomes aí na sua cabecinha. E este processo é muito importante porque a partir do momento que você nomeia, isso para de te governar no escuro. E esse processo é um processo muito importante que te leva de um ponto A para um ponto B. Este aqui é o episódio 8 e se você ficou aqui até o final, eu quero te dizer uma coisa. A gente já falou neste podcast aqui sobre o caos, sobre o corpo que para, sobre manifestação real sem delírio, sobre padrões que se repetem, sobre a vida que não é punição, sobre o incômodo que é sinal. E eu sinto que hoje chegamos no lugar onde tudo isso converge. O momento ideal nunca chega, porque o ideal não é uma condição externa, é uma permissão
que você dá a si mesma. Imperfeição não é obstáculo, é ponto de partida, sempre foi. Você não precisa estar pronta. A Lotus não precisa esperar a lama acabar. E eu não esperei o momento certo para esse podcast. E é por isso que você está aqui me ouvindo hoje. Ser humano é ser caótico, mas o caos não é o seu inimigo. E o momento talvez nunca vai ser o perfeito. E tá tudo bem. E eu quero te fazer um convite para você escrever aqui nos comentários como que esse episódio ressoou aí em você. O que você tanto tá esperando o momento ideal chegar? E qual dos dois medos te paralisa mais? O medo de dar errado ou o medo de dar certo? E se você sente que esse trabalho de autoconhecimento faz sentido para você e você quer ir mais fundo, a minha agenda para sessões de avaliações está aberta, tanto online para qualquer lugar do mundo, quanto presencial na cidade de Belo Horizonte. Eu vou deixar o link do meu site aqui na descrição deste episódio. Lá você vai encontrar o botão onde você pode apertar para falar diretamente comigo, para a gente agendar a sua sessão. E você também pode encontrar um pouquinho mais sobre o meu trabalho no Instagram. Se você não me segue ainda, fica aqui o convite. Renata da Mata, Mata com 2 T's. Gente, e aí? Compartilhem este episódio, avalia, para que este projeto possa chegar em mais pessoas que às vezes precisam escutar um pouquinho mais sobre isso, para tomar uma iniciativa, para começar algo. Porque quando a gente escuta, muitas vezes a gente consegue dar nome a sentimentos que a gente passa anos e às vezes uma pequena frase faz a gente integrar o que a gente tem que integrar. E aí você me ajuda e ajuda essas pessoas para que a gente possa ter um mundo com pessoas mais conscientes e mais inteiras de si mesma. E antes de eu finalizar, eu só queria dizer que essa linda blusinha que eu estou usando é de uma grande amiga minha também, a Mariel, que tem aí empresas criativas maravilhosas. E essa aqui é da empresa dela, Cachalote, que é uma empresa de garimpos maravilhosos, repaginados. Se você tá me vendo, eu vou virar aqui de costas, olha, só para vocês verem. Isso aqui são algumas peças dessa empresa. E eu queria deixar aqui também essa recomendação para vocês seguirem essa mulher maravilhosa que eu super admiro. Então, minhas queridas, é isso. A gente se vê semana que vem. Eu espero vocês aqui. Beijos e tchau, tchau. Jesus, quase derramei o chá, Brasil!